Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor para a gente iniciar. Primeiro livro de Reis, capítulo 15. Primeiro livro de Reis, capítulo 15. Você encontrou? Verso 11. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Até Maacá, sua mãe, depois da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Amém. Algo que eu estava orando hoje pela manhã e eu fiquei me perguntando algo extraordinário do livro de Reis. Porque quando a gente lê Reis e Crônicas, nós nos deparamos com uma expressão: fez o que era reto aos olhos do Senhor e fez o que era mal perante o Senhor. Só que no meio dessa mesma expressão, a gente se depara com algo. A gente vai encontrar na Bíblia, como está no verso 11, e fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. E sabe o que eu fiquei me perguntando? Por que Davi se tornou referência de um homem de Deus? Por que Davi se tornou referência como um rei que tinha o seu coração quebrantado, que era o parâmetro para a vida de outros reis que vieram após ele? O que Davi fez, irmãos, para ser esse parâmetro? O que nós podemos fazer em nossa vida para que as pessoas possam balizar a sua vida por nós? Você compreende isso? E eu fiquei me perguntando isso hoje. Eu fiquei me questionando: Deus, o que foi que Davi fez para que todos os outros após ele tivessem a comparação com a sua vida, de ser reto como ele, ou de ser mal porque não andou como ele andou? E algo, irmãos, que a gente precisa buscar realmente no nosso coração, além de entregar por completo ao Senhor, é vivermos como alguém que pode ser realmente referência de Deus. Amém, irmãos? Referência de uma pessoa de Deus, porque as pessoas, elas vão olhar para nós. Quando elas não conhecem Deus em sua totalidade, em sua plenitude, elas vão procurar parâmetros de como andar, de como se comportar, de como falar. E eu lhe digo, nós precisamos ser esse parâmetro de um homem e de uma mulher de Deus, para dizerem ou falarem: não, eu quero ser reto como fulano, eu quero ser íntegro como fulano. Porque Davi, irmão, se tornou esse padrão. E Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi. Como Davi. Amém, irmãos? E nós precisamos buscar isso no Senhor. Sermos padrões de vida, de cristianismo,
de filho de Deus. Porque quando nós lemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava colocando a sua vida como um padrão. Como um padrão. Amém. E precisamos nos avaliar, precisamos nos examinar, para ver se realmente nós também podemos dizer: olha para mim, me imita, usa a minha vida como padrão. Precisamos realmente buscar isso do coração de Deus. Aleluia. Que nessa noite Deus ministre ao nosso coração a sua vontade. Que Ele ministre ao nosso coração o seu querer, como padrão de uma vida que agrada ao Senhor. Doce Espírito Santo, quão importante é para nós buscarmos viver como o Senhor viveu. Um homem redimido, ele é padrão, Senhor. Ele é padrão de vida para outras pessoas. Não por ser perfeito, porque Davi também não era perfeito, Senhor. Mas porque o coração de Davi era completamente do Senhor. E queremos também, Senhor, entregarmos tudo a Ti. Todo o nosso coração, toda a nossa adoração, todo o nosso amor ao Senhor. Pois Tu és merecedor, Papai. Tu és merecedor, Senhor, da nossa vida, seguindo o padrão de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo é o nosso padrão hoje, Senhor, não é mais Davi, é Cristo. E queremos, ó Pai, buscar viver isso, uma vida reta como Cristo viveu, de andar como Cristo andou, de falar como Cristo falou, de agir como Cristo agiu, Senhor. Nós queremos buscar isso para a nossa casa, nós queremos buscar isso para a nossa vida, como filho de Deus, como alguém nascido e redimido pelo sangue do Senhor. Nós precisamos viver isso, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado por esse tempo. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que suba ao Senhor como incenso suave as tuas narinas, Senhor. Eu te glorifico e eu oro grato a Ti, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Por isso nós queremos Te exaltar, Senhor, nessa noite. Te engrandecer, Senhor. Dizer que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de paz, o Deus que é um bom Pai. Aleluia. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. Lindo Jesus, lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei
darei a ti? O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça estar em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça estar em ti. Teu amor é pra sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça estar em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça estar em ti. Teu amor é pra sempre. Seu amor dura para 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 sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça estar em ti. Teu amor, aleluia. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça estar em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom. Justiça está. Teu amor é pra sempre. Tu és bom. Aleluia. Glória a Deus.
Meu coração eu entreguei a Ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, 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 meu coração eu entreguei a Ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, 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 quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu. Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Senhor é bom. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós queremos te exaltar, Senhor, te engrandecer e te adorar com tudo que há em nós. Nós te adoramos, Senhor. Oh, oh, oh. Nós te adoramos, Senhor. Oh, oh, oh. Quero
canção, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo, quero ser a canção, uma canção, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo. Jesus, te adoramos, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, Jesus. Quão bom é poder entronizar e bendizer o Senhor. Quão precioso é estar em tua presença, Jesus. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 18, capítulo 14, perdão. Gênesis capítulo 14 e o versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. Você encontrou? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém, irmãos? Repita comigo: Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo. O que foi que ele trouxe para Abraão? Pão e vinho. O que nós entendemos de pão e vinho, irmãos? O corpo e o sangue de Jesus. Melquisedeque representa algo extraordinário da parte de Deus, ao ponto de ele só aparece aqui na Bíblia, nesse trecho, e no Novo Testamento, quando fala que Jesus estabeleceu-se como sacerdote na ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos? E de tudo, a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo. O dízimo não era mandamento, o dízimo era o desejo de um homem que amava ao Senhor e o honrou. Amém, irmãos? E eu convido você a pegar a sua oferta, ou você que vai devolver ao Senhor a sua fidelidade, a sua honra, e vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, nós bendizemos e louvamos o Teu nome e pedimos a Ti que sempre nos dê o pão da Tua presença e o vinho, Senhor, da alegria do Teu Santo Espírito. Queremos Te contemplar a face todos os dias e pedimos a Ti, Senhor Deus, que alcance o nosso coração com bondade, alcance o nosso coração com Teu zelo, e queremos sempre dar ao Senhor o melhor, nosso melhor tempo,
a nossa melhor força, a nossa melhor energia de servir ao Senhor. Por isso, Deus, recebe a nossa oferta, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Você é livre para vir ofertar ao Senhor no nome de Jesus. Água e vinho tornou, os olhos do cego se abriu, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Senhor, nós consagramos a Ti as ofertas, a fidelidade do Teu povo e pedimos, ó Deus, que o Senhor multiplique, que o Senhor os abençoe, fazendo prosperar em todos os seus caminhos, Pai. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua bondade, que todos os dias nos sustenta, Senhor. Queremos sempre exaltar o Senhor com a nossa vida e com tudo que temos, queremos Te honrar, colocando o Senhor sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Eu Te agradeço pela Tua igreja reunida essa noite e oro os abençoando em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deixa eu dar alguns avisos, irmãos. Após o culto nós teremos oração, tá bom? De 9 às 10. E amanhã também ainda de 9 às 10. Domingo nós temos culto de celebração. E eu ainda não terminei a agenda do primeiro semestre de 2023, tá bom? Tá faltando alguns detalhes ainda na agenda. E por isso ainda não vou poder entregar aos líderes hoje. Mas daqui para domingo ela está pronta, tá bom? Amém, irmãos? Os irmãos conselheiros que fazem parte do conselho da igreja, temos reunião na segunda-feira à noite, tá bom? Precisamos tomar algumas decisões e eu preciso que todos os conselheiros estejam na nossa reunião desse ano, tá bom? Amém? Muito bem. Muito bem. Quero convidar para cá o nosso irmão Simão Barjonas, que vai ministrar a palavra de Deus essa noite. Vamos orar pelo Filho de Deus, que vai compartilhar da sua palavra conosco. Amém, irmãos? Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Esse teu filho, Senhor, o qual ministrou ao teu coração o desejo e a vontade e o anseio de ouvir tua voz, e daquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, traz ao nosso coração a tua vontade, Senhor. Fala conosco através do teu filho, de tudo aquilo que ele ouviu do Senhor, daquilo que ele estudou, se preparou, mas que o teu Espírito use com graça e com verdade, e que a tua bondade e a tua palavra flua de seus lábios, em o nome de Jesus. Obrigado pela vida do teu filho, Senhor. Nós te agradecemos por ele e por sua casa, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Quem está feliz com Jesus aí? Amém? É sempre bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Poder participar da comunhão dos santos, congregar, poder ver o irmão, apertar na mão dele, não é isso? Então, nessa noite também eu estou feliz aqui por estar servindo os irmãos com a palavra de Deus. Eu sempre costumo falar que ministrar a palavra de Deus também faz parte do serviço, faz parte da obra de Deus. Às vezes nós servimos o Senhor tocando, servimos o Senhor limpando as cadeiras, né, abrindo a igreja ou fechando a igreja, liderando uma célula, e às vezes nós servimos o Senhor ministrando a palavra de Deus. Eu sei que parece que sempre aquele que ministra é
como se ele fosse maior do que aquele que faz outras coisas, mas na verdade não é verdade, né? A grande verdade é que todos nós somos, ou pelo menos devemos ser servos do Senhor. E quando nós fazemos tudo aquilo que está a nosso alcance fazer, a Bíblia diz que nós não passamos de servos inúteis, ou seja, nós só fazemos aquilo que está proposto para nós fazer, porque Jesus Cristo, ele morreu para cada um de nós, irmãos, para que pudéssemos não somente ter o benefício da morte de Cristo, mas também poder retribuir esse sacrifício através do serviço. Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu vou ministrar com 2 microfones. Ei! Tô brincando, irmãos. Tô brincando. Glória a Jesus. Amém. Eu queria que os irmãos aplaudissem o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Não era para aplaudir o Senhor, não, irmãos. Era para abrir a Bíblia. Eu me enganei aqui. Tá? Glória a Deus. Esse que é o problema de se sentir à vontade demais, né? Acontece. Glória a Jesus. Todos acharam, irmãos? Eu quero ler esse livro, quero fazer uso desse livro para poder falar algo que é de acordo com aquilo que... Não entendi. Ruth, capítulo 1. Eu quero falar, irmãos, hoje de um livro que fala muito a respeito daquilo que nós vamos caminhar nesse ano. Amém? Se tem um livro na Bíblia, irmãos, que fala sobre esse tema, redenção, é o livro de Ruth. Obviamente que o livro que é relatado a história de Jesus, os evangelhos, eles falam muito mais sobre o plano de redenção, porque tem muito a ver com Cristo em si. Mas a gente vê uma história que é fundamental a gente ler, a gente aprender a respeito de família. Aleluia? Todos estão me ouvindo bem aí? Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos ler Ruth capítulo 1. Eu vou usar a versão revista e atualizada. Diz assim, irmãos, o texto começa assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateu de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada. Diga comigo, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Irmãos, olha só, essa história ela começa de uma forma triste e desesperançosa, porque o texto que nós lemos aqui, primeiro, ele fala dos dias de juízes. Amém? E os dias de juízes, irmãos, foram dias difíceis. Se você for ler o livro de Juízes, uma coisa que é repetida várias vezes, assim como é repetido no livro de Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas, né, que eles fizeram conforme a vontade, fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, ou fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor. O pastor estava falando isso mais cedo. Se a gente for ler o livro de Juízes, a gente vai perceber uma coisa que é repetida várias vezes, é que naquela época não existia rei e que todos eles faziam o que eles queriam. Ou seja, a época de Juízes foi uma época de declínio espiritual, de decadência espiritual, porque todos faziam aquilo que eles bem queriam. E é nesse contexto, irmãos, que nasce a história de Noemi.
e também esse livro de Ruth. O livro de Ruth, ele conta basicamente a história de Noemi, de como Noemi conheceu Ruth e como terminou a história dessas duas mulheres. Primeiro ele fala aqui, irmãos, que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Além do declínio espiritual, a Bíblia fala que houve fome na terra. Uma clara alusão ao pecado do povo. Deuteronômios capítulo 28, 29 e 30 vai falar sobre as bênçãos e sobre as maldições. E um dos aspectos da maldição seria a desobediência do povo. E a maldição seria justamente a fome na terra. E o povo estava passando justamente por isso, por um tempo de fome. Noemi, querendo uma vida melhor para si, melhorou. Noemi, querendo uma vida melhor para si, ela vai para Moabe, atrás de uma vida melhor. Só que ela não vai sozinha, ela vai com a família. E o grande problema, irmãos, que Elimeleque, que era o esposo de Noemi, vai com seus 2 filhos atrás de uma vida melhor lá em Moabe, e quando ele chega em Moabe, acontece um desastre. Primeiro, Noemi perde o seu esposo e ela fica viúva. Amém? E depois, irmãos, para acabar de completar a situação desastrosa que Noemi estava passando, ela perdeu os seus 2 filhos. E ficou ali somente com as suas noras, porque a Bíblia fala que Mahlon e Quilion, eles arrumaram mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e outra se chamava Ruth. Então Noemi, ela fica sozinha naquela terra, com as suas 2 noras. E ela passou por um tempo muito dificultoso, irmãos, muito difícil. Só que, da mesma forma como ela passa, nesse capítulo 1, por esse tempo difícil, Deus, ele pega essa história que é difícil, irmãos, e ele vai reverter esse quadro lá no final. Porque Deus, ele é um Deus de famílias. Você pode dizer isso, irmãos? Deus, ele é um Deus de família. Ele jamais, irmãos, vai deixar uma pessoa que está reta nos caminhos do Senhor desamparado. Ele não vai deixar, irmãos, o seu justo. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 34, versículo 19, a Bíblia diz que o justo, ele passa por muitas dificuldades, mas o Senhor de todas elas o livra. Amém, irmãos? O justo, ele vai passar por muitas dificuldades, e muitas dificuldades nós vamos passar em famílias, mas quando nós temos o nosso coração reto diante do Senhor, o Senhor, ele vai nos livrar. Ele vai livrar a nossa família. Mas talvez você possa pensar assim, irmão, mas como Deus livrou a família de Noemi? Eles morreram, é verdade. Só que a história conta, irmãos, de como foi restituído uma família para Noemi. E é sobre essa restituição que eu quero falar, irmãos, de um tema que é fundamental para a gente nesse ano. Quando Noemi, ela volta para a sua terra, ela volta com as suas 2 noras. Só que uma prefere ficar em Moabe, que é Orfa. E tinha uma outra, chamada Ruth, que preferiu voltar com ela para a terra de Belém. Porque Noemi, ela ouviu falar que a fome tinha cessado em Belém. Quando ela ouve falar de uma esperança, ela volta para a terra dela. Só que agora, irmãos, ela volta sem esposo, ela volta sem os seus 2 filhos. E quando ela chega lá, ela chega com Ruth. E a Bíblia diz, irmãos, que todo o povo se comoveu com a história dela. Todo o povo, quando viu, disseram, olha, essa daí não é Noemi, agora ela está sem esposo, agora ela está sem filhos. E Noemi, irmãos, Noemi, ela disse assim, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor pesou a mão contra mim. O Senhor me fez passar por isso tudo. E eu percebo, irmãos, que Noemi estava muito frustrada com tudo isso que ele estava passando. No versículo 20 de Ruth, capítulo 1, diz assim, porém lhes diziam, não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. É interessante que ela usa uma expressão aqui, irmãos, sobre Jeová, o Todo-Poderoso,
ela fala aqui daquele que é o onipotente. A gente sabe que Deus, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. E quando a gente fala de Deus onipotente, a gente fala daquele que pode todas as coisas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? O Deus onipotente é o Deus que pode todas as coisas. Mas quando ela volta para a cidade dela, ela fala justamente daquele Deus que pode todas as coisas, que não livrou a família dela. Eu tenho para mim, queridos, que Noemi, ela falou dessa versão, desse codinome de Deus, propositalmente. Ela poderia falar outro codinome de Deus, mas ela prefere usar esse codinome. Justamente, talvez num tom de ironia, querendo dizer, o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, o que pode todas as coisas, não interviu na minha família. E muitas vezes, irmãos, a gente se pega com esse tipo de pensamento, sim ou não? O Deus que pode todas as coisas, o Deus que eu sirvo, o Deus que é todo-poderoso, Ele tem pesado a mão dele sobre mim. E Ele pode todas as coisas, mas Ele não está fazendo isso na minha casa. Eu estou buscando a Ele, eu estou me derramando diante dos pés dEle, mas Ele não está revertendo aquilo que eu tenho orado para Ele reverter. Ele não está revertendo aquele quadro que eu quero que Ele transforme. Só que, irmãos, as coisas elas acontecem, não no nosso tempo, mas elas acontecem no tempo de Deus. Amém, queridos? E tem muitas coisas, irmãos, que por mais que seja difícil de esperar, nós precisamos esperar o tempo do Senhor, para aquilo que nós como famílias temos orado, possa acontecer. Amém, queridos? E o texto continua, irmãos. E eu quero pular essa história aqui. Eu quero ir para o capítulo 4 de Ruth, perdão. Eu queria que você fosse lá para o capítulo 4 e estendesse a vista para cá. Olha só o que aconteceu. Quando Noemi ela volta para sua terra, ela teria que redimir aquela terra para que ela pudesse voltar para o local dela. E aqui entra a questão da redenção. Porque quando ela volta para sua terra, ela já não tem mais terra. Amém? E ela precisava de um remidor. Quando ela volta para aquela terra, ela precisava de um remidor que pudesse remir a terra dela. E o que é remir? A gente já, desde domingo, a gente ouviu, sábado nós ouvimos sobre isso, domingo nós ouvimos sobre isso, e eu acredito que a gente vai ouvir no decorrer do ano muito sobre redenção, sobre remissão. E redenção fala, irmãos, de um pagamento, do pagamento de algo que você perdeu. E como Noemi ela tinha perdido aquela terra, ela precisava de alguém que pudesse pagar o preço daquela terra para que ela pudesse voltar para aquela localidade. E é nisso daí que entra a história de um homem chamado Boaz. Quantos conhecem a história desse homem? Um homem já mais velho que Ruth. E a Bíblia fala, irmãos, que Boaz, ele era parente de Noemi. E a Bíblia diz que Boaz, ele se coloca à disposição de Noemi para que ele pudesse remir aquela terra. Amém? Para que ele pudesse remir aquela terra. E ele tem o desejo de fazer isso, ele não só tem um desejo, como ele faz isso. Ele vai lá, ele paga diante das autoridades aquilo que foi posto para ele pagar. E ele vai remir a vida não somente de Noemi, mas ele vai remir justamente a família de Noemi. Porque quando ele redime aquela terra, irmãos, a Bíblia fala que ele casa com Ruth. E ao casar com Ruth, iria perpetuar a linhagem de Noemi. Amém? E aqui, irmãos, é o final dessa história. Porque no início ela começa triste, mas no final a gente vê o plano de redenção para a família de Noemi. E Deus, irmãos, Ele tem esse plano de redenção para as famílias. Porque Deus, Ele é um Deus de família. Amém, queridos? E olha só o que acontece. No livro de Ruth, no capítulo 4... no versículo 13 diz assim:
Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Versículo 14, diz: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no seu colo, e entrou e cuidou dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai daquele que foi o modelo para os reis de Israel. Amém, queridos? A história de Ruth, irmãos, a história de Noemi tem uma reviravolta aqui. E tem uma reviravolta justamente porque Noemi é uma mulher que se coloca com um coração reto diante de Deus. E essa mulher, ela tem a sua devida recompensa, a remissão da sua família. Deus, irmãos, como eu falei, Ele é um Deus de família. E Deus, Ele quer que a minha e a sua família seja redimida por Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria falar sobre 4 características do remidor, de Boaz. É interessante que Boaz, ele tem todas as características que era necessário para que ele pudesse redimir aquela terra. Primeira característica, ele deveria ser parente de sangue. Amém? A segunda característica, ele deveria ser capaz de pagar o preço para aquilo. A terceira característica, ele tinha que ter o desejo de resgatar, porque se ele não quisesse, ele não tinha a obrigação de resgatar. E a quarta característica era ele próprio ser livre. E quando a gente olha, irmãos, para essas características, é interessante porque essas 4 características são características que são aplicadas ao nosso Jesus, ao nosso remidor. Aleluia, irmãos! E eu queria que os irmãos abrissem alguns textos para a gente confirmar isso. Filipenses capítulo 2, vá comigo para Filipenses no capítulo 2. Desconsidere aí o grito do meu amigo Isaac. Amém? Se der sinal de muita saúde, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Por que Jesus, irmãos, ele tomou essa figura humana, essa semelhança de homens? Porque somente um remidor que tinha o sangue do mesmo sangue tinha capacidade de remir. E Jesus, como nosso remidor, ele estava se colocando à disposição para que ele pudesse ter esse requisito, para que ele pudesse remir a minha e a sua vida. Amém, queridos? Ele deveria ser capaz de pagar o preço. E eu queria ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, acho que esse texto foi lido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Somente o sangue de Cristo, irmãos, somente Ele era capaz de pagar a dívida que estava sobre mim e sobre a sua vida. E Ele se coloca como o remidor que tinha capacidade de pagar o preço. Assim como Boaz tinha condições de pagar a terra para Noemi, assim como Boaz tinha o requisito de ser parentesco de Noemi, o nosso Senhor Jesus, Ele se colocou como um homem, para que Ele pudesse remir a minha e a sua vida. Ele se colocou como uma pessoa capaz de pagar esse preço pelo seu sangue
e como um cordeiro sem defeito, sem mácula. Amém, irmãos? Ele deveria ter o desejo de resgatar. Porque se ele não quisesse resgatar, ele não deveria resgatar. E o Senhor Jesus, em João capítulo 10, eu queria que os irmãos fossem para João, no capítulo 10. João capítulo 10, versículo 15, diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha só o que Jesus diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. No versículo 17 ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. E ele fez isso, irmãos, porque ele teve o desejo de nos resgatar. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos libertou do domínio do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que ele fez isso, irmãos? Porque nós fomos perfeitos? Porque nós fomos merecedores? Não, irmãos, ele fez isso porque ele teve o desejo, pela sua rica, a Bíblia diz que ele é rico em misericórdia, pela sua graça, ele fez isso, irmãos. E nós devemos reconhecer isso. O que foi redimido em Noemi? Eu queria que os irmãos voltassem lá para o livro de Noemi, ou melhor, estou confundindo aqui, o livro de Ruth. Livro de Ruth, no capítulo 1 novamente. Eu não sei se os irmãos confundem o livro de Ruth com o de Esther, mas até hoje eu confundo, irmãos. Quem é que confunde? Só eu mesmo. Eu e a Thaís, deu certinho, nós dois. A gente confunde. Ruth, capítulo 1, versículo 12. Leia comigo isso. Olha só, irmãos. Tornai filhas minhas, ide embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes. Olha só o que Noemi está falando, irmãos. Presta atenção. Ela disse assim: minhas filhas, eu quero que vocês voltem para a terra de vocês, porque vocês vão arrumar marido para vocês. Deixa eu voltar sozinha para a minha terra. Aí ela acrescenta e diz assim: ainda que eu tivesse esperança. Ou seja, irmãos, fica subentendido que ela tinha perdido a esperança. Amém? E quando Deus ele move todas as coisas na vida de Noemi, Deus ele restitui a esperança na vida de Noemi. Você lembra que quando Cleopas e o outro discípulo que estavam caminhando com Jesus lá em Lucas 24, a Bíblia diz assim, que eles olharam para Jesus, não reconheceram Jesus, Jesus começou a conversar com ele e eles disseram a mesma coisa. Eles disseram assim: esse Jesus que agora não ressuscitou há 3 dias, ele era a nossa esperança. Porque aquele, irmãos, que foi o nosso Redentor, trouxe consigo também foi redimido em Noemi a alegria. E isso não é nem preciso a gente ver algum texto, irmãos. Com certeza Noemi, quando ela volta para a cidade dela, ela volta uma mulher amargurada. Ela mesmo diz a respeito dela: não me chame mais Noemi, mas me chame Mara, porque eu sou uma mulher amargurada, aflita. E quando Deus ele restitui isso para a vida de Noemi, ele restitui também a alegria. Aleluia, irmãos. E outra coisa que ele restitui: a sua família. Ele redime a esperança, a alegria e a família de Noemi. E era sobre isso que eu queria falar. Eu estava fazendo uma introdução, irmãos. Eu queria falar sobre uma família redimida. Amém? Eu queria que os irmãos eles fossem lá para 1 Timóteo, capítulo 5. Estou brincando, irmãos. Não estava fazendo introdução não, tá?
1 Timóteo capítulo 5. Todos acharam? Amém? Olha só o que é que diz esse texto aqui, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vamos ler novamente, irmãos? Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, da sua família, esse tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ser taxado, irmãos, de uma situação, de uma condição pior do que um descrente, é terrível, sim ou não? Mas uma pessoa que ela não cuida da sua casa, irmãos, a Bíblia fala que ela é pior do que um descrente. Por que eu estou lendo esse texto, irmãos? Porque Deus, Ele é um Deus, como eu falei desde o início, Deus, Ele é um Deus de família. E tudo aquilo que Noemi passou, irmãos, o mais afetado foi a sua família. O que mais foi afetado em toda a história de Noemi foi a sua família. E o que mais foi restituído na vida de Noemi foi a sua família. Porque Deus, Ele tem um plano único, personalizado, para a vida de cada um de nós. Mas da mesma forma que Ele tem um plano único e personalizado para a vida de cada um de nós, Ele também tem um plano para a nossa família. Deus, Ele é um Deus de propósito, irmãos. Então Deus, Ele pode ter um plano específico para a vida do pastor Carlos Brito, mas Ele também, além de ter esse plano específico, Ele tem um plano para a família dEle. Ele tem um plano para a minha família, e Ele também tem um plano para a família de cada um de nós. E nós, irmãos, o nosso papel é cuidar da nossa casa. Eu tenho dito isso desde alguns dias, que não tem como, o maior ministério de um homem é a sua casa. O maior ministério de um homem é a sua família, irmãos. Não adianta querer ser homem de Deus, sabe? Até mesmo no trabalho, na igreja, em qualquer outro lugar, irmãos. Você pode até exalar um falso perfume de Cristo se você não cuida da sua família. E a Bíblia ela não está aqui dizendo que esse cuidar da família tem que partir somente do homem, mas ele está dizendo, ora, alguém que não tem cuidado dos seus, ou seja, se refere ao homem, se refere à mulher, se refere à esposa, o marido e se refere aos filhos. Se eu que estou debaixo de um teto, irmãos, não tenho cuidado daqueles também que estão debaixo do teto junto comigo, a Bíblia está dizendo que eu sou pior do que um descrente. E o nosso papel é cuidar da nossa casa, irmãos. Amém, queridos? Eu coloquei aqui 2 elementos fundamentais para uma casa, irmãos, uma família bem cuidada. Jamais uma família ela vai ser sustentada sem esses 2 elementos aqui. O primeiro deles, irmãos, é o amor. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, é um texto bem conhecido nosso. Todos acharam, irmãos? Colossenses, capítulo 3, no versículo 14, diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? O amor que é o vínculo, tem uma outra tradução que fala que ele é o elo da perfeição. E se nós quisermos, irmãos, ter uma casa que é redimida, que experimentou, toda a casa, irmãos, que experimentou a redenção
de Jesus Cristo é uma casa que vive em amor. Se há uma casa, irmãos, que não vive em amor, seja do esposo com a esposa ou vice-versa, seja uma casa onde os filhos não amam os pais ou os pais não amam os filhos, essa casa, ela não entendeu o plano perfeito da redenção de Cristo pelas famílias. Porque o amor, a Bíblia fala, é o elo de toda a perfeição. A Bíblia diz em 1 Pedro 4:8 que o amor, ele cobre multidão de pecados. Eu queria que os irmãos fossem lá para 1 Pedro, junto comigo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo... 1 Pedro 4, versículo 8, diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Amém? Irmãos, às vezes tem casos que a gente não confessa alguma coisa para a esposa, porque a gente sabe que, ou algum pecado, como a Bíblia está dizendo aqui, porque a gente sabe que às vezes a gente não vai ser perdoado. Às vezes um filho quer contar algo para o pai, mas ele tem tanto medo de ser expulso de casa que ele deixa de contar. Ou o marido quer falar algo para tentar corrigir algo na família, mas não fala porque ele sabe que ele não vai ser perdoado. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o amor, ele cobre multidão de pecado. Aquele que ama, perdoa. Você pode dizer isso comigo? Aquele que ama, perdoa, irmãos. E a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que nós não fomos merecedores do amor de Cristo, mas Ele nos amou pela sua graça. E nós também, assim como disse o apóstolo Pedro, nós devemos amar intensamente uns aos outros, irmãos. Amém, queridos? E um outro elemento fundamental que eu quero compartilhar com os irmãos é o perdão. Uma casa sem amor e uma casa sem perdão, irmãos, é uma casa que ela vive bagunçada. A estrutura dela, a estrutura emocional dela é bagunçada. A estrutura espiritual dela, muito mais ainda. E nós devemos cultuar o amor e cultuar o perdão. E eu sei que a gente tem ouvido muito sobre isso, irmãos. Eu sei que não é fácil cultuar isso em casa, mas é necessário. Colossenses capítulo 2, no versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: todos acharam? É um texto que eu leio bastante. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Quem fez isso por nós, irmãos? Foi Jesus. E a Bíblia diz que Ele fez isso por nós, para que nós também pudéssemos fazer isso, uns para com os outros. Na oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, a Bíblia diz: Pai, perdoa-nos assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Da mesma forma como eu tenho perdoado. Ou seja, irmãos, Deus, Ele vai me perdoar da mesma forma como eu tenho perdoado o meu irmão, como eu tenho perdoado um familiar meu. E eu vejo, irmãos, principalmente, como é que eu posso dizer, o meu caminhar aqui na igreja é muito com jovem. E às vezes eu percebo, irmãos, muito jovem, adolescente, que tem dificuldade de lidar com algum irmão que também faz parte do mesmo setor, com outro jovem. E tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de liberar perdão, irmãos, desde tão jovem, desde tão novo. O que se espera de uma pessoa que desde jovem, irmãos, tem dificuldade de lidar com essas situações? A gente vai lidar com pessoas que vão nos caluniar, a gente vai lidar com pessoas que vão falar mal da gente, mas a gente tem que cultivar isso, irmãos, porque dificilmente quem não perdoa fora, perdoa dentro de casa. Se você não é capaz de perdoar alguém no seu trabalho,
dificilmente você vai ser capaz de perdoar alguém que está na sua casa. Tem uma estatística que diz que nós ficamos mais aflitos com aquele que nós nos decepcionamos, o nível, a proporção de decepção é com aquele que a gente mais ama. Então, é esperado que a gente ame mais os de casa. Se eu não consigo perdoar alguém de fora, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, possivelmente eu não vou ter condições, irmão, de perdoar alguém dentro de casa. E essa família, ela vai estar em constantes brigas, em constantes, troca de palavras ofensivas. E isso é prejudicial a um casamento, isso é prejudicial a uma família, irmãos. Amém? Eu queria que os irmãos fossem para Efésios capítulo 2. Leia comigo o livro de Efésios, no capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso aqui, irmãos, fala de um contraste daquilo que nós estávamos predestinados a viver. E o contraste da riqueza da misericórdia do Senhor. Ele fala aqui no versículo 1, 2 e 3, sobre morte, sobre delito, sobre pecado, sobre natureza pecaminosa, sobre desobediência. Mas no versículo 4 ele diz, mas, e esse mais aí é uma das poucas coisas que eu aprendi em língua portuguesa. Chama-se conjunção adversativa. E ela estabelece uma relação de oposição com o texto anterior. Pensa uma coisa que eu fiquei maravilhado, irmãos. Falei até bonito agora. Quem vê, pensa que eu sei muito de língua portuguesa, não é verdade? Mas é exatamente isso. Quando a Bíblia diz assim, mas Deus que é rico em misericórdia, está contrastando com aquilo que era o nosso destino, irmãos. O nosso destino era a morte, mas Ele nos deu vida, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmão, se Deus nos amou, o próprio João diz, nós devemos amar uns aos outros. Se Deus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros, principalmente os da nossa casa, porque, como disse o apóstolo Paulo, aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. E mais, ele apostatou da sua fé, ele negou a sua fé. Amém, queridos? Uma vez eu estava conversando com uma senhora, ela estava no consultório, uma paciente, e ela me falou algo que eu fiquei muito chocado. Ela estava passando por um problema de saúde, e ela disse assim, ela já com idade de ser minha mãe, ela disse, meu filho, eu me separei do meu esposo. Eu disse, foi? Ela disse, foi. Ele não aguentou ficar comigo porque eu não tinha condições para viver para ele. Quando eu comecei a adoecer, eu obtive um câncer, e ele queria ter uma vida saudável comigo em todos os aspectos, e eu não pude atender esse desejo dele. E eu falei para ele, fulano, você está livre, você pode ficar comigo, você está livre para fazer o que você quiser. Mas aí você volta para casa, a gente continua junto. Mas assim mesmo ele não quis, meu filho. E ele me largou. E eu fiquei pensando, irmãos, um homem que larga uma mulher numa situação dessa, ele não é um homem de verdade, né? Porque, irmãos, o amor ele tem esfriado nos últimos dias.
O amor ele tem esfriado. O que nos está proposto a viver, principalmente nós homens, é amar as nossas esposas até o fim, irmãos. Até o fim. Se você que é jovem não tem capacidade de amar a sua esposa em qualquer situação, você não está preparado para casar. Nem de longe, irmãos. Nem de longe. Você precisa saber que o casamento você não vai viver em todas as estações um mar de rosa. Em todas as estações um mar de rosa. Eu lembro quando a Thaís ela adoeceu pela primeira vez, ela foi internada no municipal. Eu, muito jovem, né, em uma situação muito nova para mim, assim, e a estrutura do hospital é bem precária, na verdade, né? Quem já foi internado lá sabe disso. Eu estava muito preocupado com o bem-estar dela. E eu lembro que quando eu vi a situação daquela maca ali, eu fiquei assim, tudo que era para nós dois, eu tirei a minha parte, eu coloquei sobre aquela maca ali. Aí eu coloquei fiz uma espécie de cama ali, né? E aí, como eu tirei tudo de mim e coloquei ali, me sobrou uma cadeira daquelas cadeiras de cipó, que ela é toda assim entrelaçada, só que o problema é que no fundo ela estava cortada ainda, estava toda quebrada. Né? E eu lembro como se fosse hoje, irmão, que a Thaís ela me disse, amor, como que tu vai dormir? Né? E aí, olhou para a cadeira, né? A cadeira não tinha fundo, irmão. Eu ia sentar, a minha bunda ali, eu ia cair. Mas eu disse para ela, não tinha problema, eu queria saber do bem-estar dela. Porque um homem de verdade, irmãos, ele vai amar a sua esposa em qualquer situação. Amém, irmãos? É muito diferente quando nós temos uma namorada, uma noiva, perfeitamente como a gente planeja, mas o casamento, irmãos, ele vai te cobrar algo muito maior. E se você não estiver preparado para enfrentar isso, não case, irmãos, porque você pode correr o risco de frustrar uma mulher lá na frente. Amém? Seja responsável com a sua casa, seja responsável com o seu casamento. Você jamais vai ser um homem de Deus, irmãos, sem antes ser um bom marido. Você jamais vai ser um homem de Deus, sem antes, liderar a sua família. Esse é o nosso maior encargo, esse é o nosso maior pastoreio, esse é o nosso maior apostolado, Sem isso, irmãos, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode até chegar, mas você não está sendo aprovado pelo Senhor. Amém, queridos? Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouco mais sobre uma família redimida, a família de Noemi. Deus mudou a história e a vida dessa mulher. Deus mudou também a vida de Ruth, que era uma mulher moabita. Ela deixa para trás a sua nação e passa a servir o Senhor. E assim, irmãos, nós precisamos viver em família, porque Deus ele é um Deus de família. Glória a Deus. Quantos estão preparados aí cada dia mais? Quantos querem amar a sua família? Quem quer amar a sua família de fato, irmãos? Fique de pé. Fique de pé, irmãos. A sua esposa, ela confia no seu amor? Sabia? Tem esposa que sabe que o marido não ama ela. A esposa, ela sabe quando o marido ama ela e quando o marido não ama. Amém, maridão? Não vira o rosto não, olha para mim. Não corre não, não vai no banheiro agora não. A esposa, ela sabe quando o marido ama ela, irmãos. E as nossas esposas, elas precisam confiar no nosso amor. Elas precisam saber que elas têm um líder, que elas têm um homem, que elas têm um sacerdote, que a amam e que, se for possível, dá a vida por ela. Amém, irmãos? Você está do lado dela aí? Amém? É assim mesmo, eu ia falar algumas coisas, mas está filmando aí, eu prefiro não falar, né? Mas, irmãos, é assim, tem que amar. Às vezes elas soltam alguns gases flatulentos que não é tão cheirosos, mas é assim mesmo, não é verdade? Tentei falar bonito, que é para não parecer ali muito feio ali na câmera. Vamos orar, irmãos? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí.
tá? Se você estiver do lado da sua esposa, da sua família, tá bom? Nós vamos orar ao Senhor. Esteja disposto a ser um homem de Deus, a ser um homem de casa, a ser um sacerdote. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa família, na nossa casa. E eu oro, meu Deus, para que a cada dia, Senhor, as famílias da Tua igreja, Senhor, possa, meu Deus, buscar ao Senhor, possa experimentar do Teu amor, possa experimentar do Teu perdão, possa experimentar do Teu cuidado, possa experimentar da Tua direção, Senhor, no nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa encontrar nessa casa homens, Senhor, que amam as suas esposas, homens, Senhor, que de fato são homens, pais de famílias, líder, sacerdote, Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Guarde a vida das mulheres também, Senhor. Guarde a vida dos jovens, Senhor, nessa casa. Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor faz com que o solitário viva em família, porque o Senhor é um Deus de família. Meu Deus, que a Tua mão poderosa possa estar, meu Deus, sobre a família de cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa cuidar, Senhor, que o Senhor possa direcionar a vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus, meu Deus. Alguns dos meus irmãos têm passado por dificuldades, eu mesmo tenho passado, meu Deus, é provável que cada um tenha passado, meu Deus, esses dias por alguma dificuldade, Senhor. O Senhor, meu Deus, ouve as nossas orações, Pai. Faz, meu Deus, com que possamos ter um coração, meu Deus, que possa buscar ao Senhor e se aquietar no Senhor, ser confiante no Senhor, um coração que é paciente, Senhor, e espera o dia, meu Deus, em que o Senhor vai mudar o quadro daquilo que nós estamos orando para que o Senhor mude, no nome de Jesus Cristo. Nos faça pessoas pacientes, Senhor, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, e faço isso no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Graças a Deus. Vamos orar encerrando. E quem quiser ir para casa está liberado, tá bom? Quem quiser ficar para a oração até às 10, também fique à vontade. Amém? Logo após a oração, nós vamos botar um louvor bem baixinho. Quem quiser ir ao banheiro e voltar, quem quiser ir para a sua casa, você é livre para isso. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, leva teu povo em paz. Aquele que vai à sua casa, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor possa ser nosso sustento todos os dias, e que o teu favor e que a tua bondade sejam multiplicadas sobre a vida da nossa família, Senhor. Visita aquele que está doente, visita aquele que está triste, visita aquele, Senhor, que anda fraco, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o alegre, que o Senhor o revigore em nome de Jesus. Oramos por tua noiva, Senhor, que está nos 4 cantos dessa cidade, que o Senhor alcance cada um deles com graça e com bondade, Jesus. Oramos por aqueles que são mais distantes de nós, nossa família que há dias não vemos, mas confiamos que o Senhor há de cuidar de cada uma delas. Oramos grato a Ti e pedindo, Deus, pelo Teu povo reunido nessa casa, que os Teus anjos nos cerquem, nos levando em segurança, no nome de Jesus. E você diz amém, amém e amém. Glória a Deus. Vai em paz, irmãos.